Shalom a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do Messias e os gentios. A palavra gentil no hebraico, goim, tem várias raízes de tradução, mas a mais conhecida hoje, por exemplo, é judeus e gentios. Ou seja, para simplificar, goim é não judeu, não Israel. E eu gostaria de trazer hoje essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, para nós podermos vermos que a mensagem messiânica foi espalhada por todas as nações, antes mesmo do Messias vir. Nós temos que ter em mente o que é o plano de salvação. Nunca, desde Adão e Eva, até a vinda do Messias, para estabelecer o retorno dele, para estabelecer o seu reino, e depois nos levarmos para a eternidade e glória, não houve salvação, a não ser pelo o Messias. Quem esteve aqui na palestra sobre o sangue do Messias, como se pagava pecado? O próprio Messias desceu no Éden, sacrificou um cordeiro, sabemos que é um cordeiro por Gênesis, através de Gênesis 3 e é conectado a Apocalipse 13, o cordeiro que foi sacrificado desde o início, o primeiro animal a morrer foi um cordeiro. E nós vimos que a base do plano de salvação estava ali. Pessoas foram salvas por crer no Messias que viria, e nós somos salvos por crer no Messias que veio. Pessoas pagaram os seus pecados através do sangue do Cordeiro, que simbolizava o verdadeiro Cordeiro do Pai Celestial. Então, através do sangue que Israel sacrificava os cordeiros, através daquele sangue, era estabelecido o plano de salvação. E quando nós reconhecemos nosso lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessamos esse Cordeiro da Pessacha, esse Cordeiro de Deus como único e suficiente Salvador, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E através do sangue desse Cordeiro, nós somos purificados. Mas a pergunta a ser respondida é: esta mensagem messiânica, ela foi levada para as demais nações? Ela foi espalhada até mesmo antes do Messias vir? Essa mensagem da purificação pelo sangue, ela foi espalhada? Nós temos que entender que a Bíblia é muito clara ao responder essa pergunta, e é claro que devido ao tempo, eu não vou pegar ponto por ponto, mas eu vou estar tratando, e acredite, o que eu trouxe aqui é 1% do que a Bíblia apresenta. Então, primeiramente, vamos passar aqui. Deixa eu ver se hoje... Aí. Primeiramente, será que foi apenas a Israel que foi revelado esse Messias? Ou também as nações gentias? Agora que lembramos a respeito de Adão e Eva, do cordeiro que foi sacrificado, temos que ter em mente que a humanidade começou com 2, mas ela recomeçou com 8, no período pós-diluviano. Então nós temos os humanos começando por 2, Adão e Eva, e recomeçando no pós-dilúvio com 8. E nós vamos ver como essa mensagem messiânica foi espalhada. Primeiramente no Éden, onde o próprio Messias desceu, sacrificou o cordeiro, e Adão e Eva saiu de lá banhado pelo sangue do cordeiro. Por que você acha que Abel foi aceito e Caim não? Tratamos disso mais profundamente antes, na outra palestra. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o que Noé faz. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomou alguns animais e aves puras, ofereceu em holocausto ao Senhor. Preste atenção numa coisa. A humanidade começou com 2. Adão e Eva ensinou Caim e Abel como se pagava pecado, através do sangue.
E agora toda a humanidade no pós-dilúvio é composto de 8 pessoas. Noé e sua Mirachá, sua família. E agora Noé acabou o dilúvio, toda a humanidade que vai recomeçar está ali. E qual é a atitude de Noé? Veja bem, o que salvou fisicamente Noé foi a arca. Mas Noé poderia ter sacrificado e adorado a arca. Mas ele ignora a arca. E ele faz um altar diante daquelas pessoas que representavam ali toda a humanidade. Daquelas pessoas ia dar continuidade todos os humanos. E ele sacrifica, e ele derrama o sangue, e a aliança é feita. E então, sem Cã-Jafé, ficaram sabendo como se paga pecado. A mensagem messiânica foi anunciada para toda a humanidade no pós-dilúvio. Imagine a cena sem Cã-Jafé, acabaram de descer da arca, o pai poderia idolatrar aquela arca, cultuar aquela arca, mas por mais importante que foi aquela arca, se ele tivesse sacrificado a arca, ele teria cometido idolatria. Ele foi lá e sacrificou ao Senhor. E com isso seus filhos entenderam que não deveriam olhar para o lado da idolatria. E ao mesmo tempo, vendo o sacrifício, entenderam como se paga o pecado. Arqueologicamente, nós temos provas da ação, do ocorrido do dilúvio. Não é o foco hoje tratarmos do dilúvio. Mas sem Cã e Jafé, representando toda a humanidade, agora saem de lá sabendo que há necessidade do sacrifício, do sangue para pagar o pecado. Então, ao fazer isso, Noé estava pregando para toda a humanidade. Então, nós vimos isso em vários registros arqueológicos, aqui da Bíblia de Arqueologia. Eu trouxe, quem fez meu curso de arqueologia, que já faz alguns anos, mas lembra muito bem de como em todas as culturas, a arqueologia marinha, ou seja, em todas as culturas há provas de que houve um dilúvio. Ou seja, não é apenas a cultura judaica que traz isso. Depois nós tivemos um outro episódio, a Torre de Babel. Eles disseram, vamos construir uma cidade e uma torre. As pessoas focam muito na torre e esquecem da cidade. Por que vocês acham que o livro de Sofonias, que reflete um período tribulacionista na sua grande parte, que ocorrerá depois do arrebatamento, dentro da 70ª semana de Daniel, dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças apocalípticas? Por que você acha que a base do livro é destruir a cidade e a torre? A cidade e a torre. Será que Sofonias gostava tanto disso? Mas não. A ordem divina, depois do dilúvio, foi: se espalhem. E eles falaram, vamos nos ajuntar. Vamos fazer um zigurate, uma torre e uma cidade. A torre é um símbolo de um falso sistema religioso, como vemos hoje através da globalização, como que se cada tijolo fosse uma denominação conectada a essa denominação, essa grande torre. E a cidade é um símbolo de um falso sistema econômico, que estamos vendo de forma global acontecer diante de nossos olhos. Mas as profecias de Sofonias dizem que o Messias virá para destruir a torre e a cidade. Ele destruiu literalmente lá, ele vai destruir novamente de forma figurada aqui. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que essas pessoas viram a ira de Deus, viram a punição, eles saíram de ali certo de que Deus agiu. E nós temos provas de que a Torre de Babel existiu. Provas arqueológicas. Quer ver uma dessas provas? Sabe por que todo mundo pintou essa mesma figura? Porque o professor de pintura colocou essa figura na frente e eles pintaram a mesma. Agora, por que você acha que encontramos zigurates, pirâmides, em todo lugar? Todas as culturas que nós vamos atrás, nós temos pirâmides, nós temos zigurates. Por quê? Porque foi isso que eles viram. No meu curso de arqueologia, eu apresentei como nós podemos provar que anjos existem.
seja o anjo hebreu, seja o anjo medo-persa, grego, romano, seja o anjo da Babilônia, todos os anjos na arqueologia que foram encontrados tinham especificamente 3 camadas de asa. Como é que eles fizeram isso? Imagina que eu pego papel e caneta e dei para vocês, e cada um aqui desenhe, por favor, Jesus. Uns vão fazer ele na cruz, outros vão fazer ele restando tumba. Mas culturas do mundo todo que não tinha WhatsApp esculpiram anjos com 3 camadas de asas. E você vai no livro de Zacarias, diz que Deus mandou anjos falar com as nações, e ali não é mensageiros, não. A palavra hebraica usada ali é queruvum, o mesmo usado para definir Satanás. Agora, vamos observar se essa mensagem foi levada para as demais nações. Eu não vou estar lendo totalmente os versículos por causa do tempo, mas em Gênesis capítulo 12, verso 18, nós temos uma coisa interessante que aconteceu aqui. Todos conhecem a história. Abraão desceu ao Egito e o Senhor disse para a sua mulher: olha, eles vão tomar você de mim porque você é muito bonita. Então diz que é minha irmã. E aí foi levada essa mulher para Faraó, Sara. E automaticamente, a Bíblia diz que Deus mandou uma praga. Não vamos entrar em detalhes disso, mas entrou uma praga. E esse Faraó entendeu que o Deus de Abraão era o Deus verdadeiro. Porque ele não mandou matar Abraão. Ele devolveu tudo para Abraão. E ele diz: sai com a sua mulher. Olha, a sua mulher está aqui. Os seus bens, eu vou dar coisas para vocês, mas eu não quero problema com esse Deus, porque ele ficou sabendo através disso que esse era o Deus verdadeiro. Veja bem, vamos entender esse Faraó. A praga está no meio do povo, eles clamam por todos os deuses dele, aquele panteão de Deus, e nada acontece. Mas quando ele devolve a mulher de Abraão para Abraão, a praga cessa. Então Deus provou para os egípcios. Lembra que a praga não veio só do Faraó, veio todos os egípcios. Então eles provou para todo o Egito que ele era o Deus verdadeiro. As boas novas foram pregadas. A pessoa acha que evangelho é uma coisa só do Novo Testamento. A palavra evangelho, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas eu coloquei um estudozinho ali, naqueles versículos que eu mando. Boas notícias, ela está espalhada por toda a Bíblia, não vamos entrar nisso agora. Mas então, aquele Faraó do tempo de Abraão ficou sabendo que clamar por todos aqueles deuses de ouro, de prata, não servia de nada. Mas entregar a mulher de Abraão curou o povo, porque Abraão, sim, cria no Deus verdadeiro. Então ele evangelizou o Egito na época de Abraão, porque a praga caiu sobre todos, e ela cessou sobre todos quando Abraão devolveu Sara. Ou seja, quando Faraó devolveu Sara. Aqui nós podemos dizer que o Senhor usou Isaac para falar com o rei filisteu. Olha o que está escrito. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Alguns pontos aqui. Aqui Isaac chamou para Rebeca e disse: fala que você é minha irmã. Tá o pai, tá o filho. E quando o rei Abimeleque pegou, o rei filisteu de Gerar, pegou essa mulher para si, Deus apareceu para ele no sonho e disse: você vai morrer, porque a mulher é casada. E tem uma coisa estranha aqui. Porque quando o Senhor falou com Samuel, ele teve que falar algumas vezes. Porque não era normal, Samuel não entendeu. Mas quando Deus falou com Abimeleque, foi tão natural como você conversar com um amigo. Ele não se assustou. Então era comum o Deus verdadeiro conversar com ele. E agora olha o que esse Deus verdadeiro diz a ele. Veio Deus à noite,
Abimeleque diz: você morrerá, a mulher é casada. Interessante notarmos que naquele tempo os reis tinham mais respeito por Deus do que hoje, nossos governantes. Porque quando Deus disse para ele: você vai morrer, a mulher é casada, ele não tocou na mulher, ele devolveu a mulher, ele abençoou, ele diz: olha, eu não quero problema, porque esse é o Deus poderoso. Ele creu. E ele, quando Deus falou com ele, não foi uma coisa que ele se assustou, o que indica que era natural o Senhor falar com ele. É a mensagem messiânica sendo espalhada. Agora, Faraó ficou sabendo que o Deus de Abraão, como é que Abraão adorava a Deus? Com sangue. Como é que Abraão pagava os pecados? Com sangue. E agora, esse outro rei também fica sabendo que o Deus de Isaac é o Deus verdadeiro, o rei filisteu, e conversava com Deus, não com deuses, o Deus verdadeiro. Ele não se assustou. Interessante notarmos isso, né? E aí nós temos também a questão de José, o faraó no tempo de José. Olha só o que aconteceu nesse caso. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Então, através de José, vamos entender isso. O faraó do tempo de José reconheceu que o Deus de José era o Deus verdadeiro, que não havia outro capaz de fazer aquilo. E agora, todas as pessoas que estavam com fome tinham que vir comprar comida de José e reconhecer que o Deus de José havia salvado o Egito e, consequentemente, todos aqueles povos ao redor. Então, através de José, o faraó daquele tempo ficou sabendo que havia um Deus verdadeiro e vivo. Ele foi muito bem evangelizado. O povo dele, quando ia comprar comida de José, sabia muito bem: olha, é por causa do Deus deste homem que a gente tem comida. Nós estávamos lá na nossa terra, nós clamamos para os nossos deuses de madeira, de pau, nada serviu. Mas nós chegamos aqui no Egito, nós ouvimos falar que tem um homem chamado José, que o Deus dele é verdadeiro, que o Deus dele salvou o Egito. E é o Deus dele que vai nos sustentar. Imagine aqueles pagões voltando para casa com as carroças cheias de comida. E aí chegaram nas casas deles, aquele monte de sacerdote pagão que não servia para nada, adorando madeira, pedra. Por que vocês trouxeram essas comidas? Como vocês conseguiram nos salvar? Eles dizem: porque o Deus de José é verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Porque os nossos deuses não servem para nada. Nós teríamos morrido de fome. Então, através de José, o Egito foi evangelizado. E as nações que vinham comprar comida do Egito foram evangelizados. As boas novas. O Deus de José é o Deus verdadeiro. É esse Deus que nós servimos. Uma coisa interessante na arqueologia é que muitos ateístas diziam: não, essa história de que José interpretou o sonho para Faraó e Faraó colocou ele no segundo lugar é mentira, porque nunca nenhum faraó valorizou tanto sonho assim. Mas olha que coisa interessante, sabe o que é isso? Um travesseiro. Não durma nesse travesseiro, é terrível. É um travesseiro. Sabe o que é isso? É um travesseiro. Um travesseiro. Por quê? Porque na arqueologia, foi provado através da arqueologia, que os faraós valorizavam tanto o sonho, que eles fizeram o travesseiro sagrado. E o sacerdote deitava ali. E se aquele sacerdote interpretasse corretamente o sonho dos faraós, era coberto de ouro. Então, cumpriu aquilo que o Senhor Jesus falou. Se ele se calar,
As pedras falarão. Eles se calam, as pedras falam. A arqueologia é pedra falando. E ela sempre testifica o que a Bíblia diz. Agora nós vamos para o faraó do tempo do Êxodo. Interessante que diz, os magos disseram a faraó, isto é o dedo de Deus. Presta atenção numa coisa. As 10 pragas do Egito foi uma expressão do amor de Deus para com os egípcios, não para com Israel. Presta atenção numa coisa. As 10 pragas do Egito foi uma expressão de amor do Deus Israel para com os egípcios, não para com Israel. Foi teste de fé para Israel. Por quê? Vamos lá. O El Shaddai Todo-Poderoso poderia simplesmente ter mandado uma única praga e tirado o povo do Egito. Por que 10? Por que as 10 pragas atacam especificamente os deuses do Egito? Por que justamente a primeira praga já parou todo o ritual pagão? Presta atenção numa coisa. Todo o ritual pagão egípcio era feito com a água do Nilo. Na primeira praga, ele fechou todos os rituais, porque a água do Nilo se tornou em sangue. Ele está dizendo, isso não é Deus. Então eles cultuavam bois. E aí Deus manda praga nos bois, isso não é Deus. Até a última praga. Porque quando os faraó morriam, o filho dele se tornava um Deus vivo na terra. Então ao matar o primogênito de faraó, ele está dizendo, isso não é Deus. Então o que Deus fez foi expressar o seu grande amor para com os egípcios, mandando 10 pragas, atacando especificamente os deuses egípcios. É como se Deus tivesse falado 10 vezes para os egípcios, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando você vê uma pessoa presa, escravizada por dogmas religiosos, com 1 tonelada de religiosidade, mas nenhuma grama de fé verdadeira, preso, acorrentado a tradições, e você abre a Bíblia, e você mostra que Deus abomina, odeia a idolatria, você está fazendo mal para aquela pessoa? Não, você está expressando amor. E foi isso que Deus fez. Ele atacou as 10 pragas, especificamente atacando, dizendo, egípcio, eu te amo, egípcio, eu te amo, egípcio, por 10 vezes. E olha que coisa interessante. Não todos, mas alguns ouviram. Por que você acha que em Êxodo, capítulo 12, verso 48, está escrito, qualquer estrangeiro residente entre você que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que ser circuncisado. Observe bem, qualquer estrangeiro, quem era esse estrangeiro? Eles tinham acabado de sair do Egito, eram egípcios que vendo as 10 pragas disseram, realmente, esse é o Deus verdadeiro. E os que ficaram? Os que disseram, não. Presta atenção numa coisa. Nenhuma verdade é suficiente para quem ama a mentira. Se você ama a mentira, nenhuma verdade nesse planeta será suficiente. Eu já tive pessoas que eu abri a Bíblia, eu provei que a Bíblia era a palavra de Deus através da ciência. Eu provei que Jesus é o Messias através das profecias messiânicas. E eu disse, e agora? E agora? Eu disse, olha, eu vou ficar com a minha religião. Eu não vou abrir mão da religião dos meus pais. Entenda isso. Nenhuma verdade é suficiente para quem ama a mentira. Então, os egípcios que ficaram ali, apesar de Deus estar dizendo, olha, 10 vezes, vocês cultuam o Nilo, isso não é Deus. Você cultua bezerro? Isso não é Deus. Você cultua o filho? Isso não é Deus. E muitos disseram, não. Por quê? Porque nenhuma verdade é suficiente para quem ama a mentira.
Olha o que está escrito em Levítico 22. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural. Eu sou o Senhor, a mesma lei. Ou seja, a regra é a mesma. Qual era a lei? Imagina, vamos entender essa lei, a base da salvação. Qual era a base da salvação? Imagina bem, você chegava no tabernáculo, falava, ó, está aqui o altar do sacrifício, a bacia, a água, o menorá, o altar do pão da propiciação aqui, com os 12 pão, o altar do incenso, lá dentro lá tem a arca, a tampa do propiciatório, o sumo sacerdote, o conhagado, o peitoral. Aí você fala, não, mas peraí. Que coisa linda, mas eu quero saber uma coisa, como é que eu pago o meu pecado? Eu dizer, bom, o único jeito de pagar pecado, apesar de tudo isso que você viu, é com o sangue. Você me traz um cordeiro e um animal inocente vai morrer para pagar o seu pecado. Então, o menorá era lindo, mas não pagava o pecado. Você podia ficar debaixo do menorá 24 horas de joelho. O altar do incenso era lindo, mas você podia queimar 1 tonelada de incenso, aquilo não ia pagar o seu pecado. Mas se você levasse um cordeiro e dissesse, olha, eu não posso pagar o meu pecado, eu não posso me autopurificar, o sacerdote ia sacrificar aquele cordeiro. Você ia ver aquele animal, um ser, uma coisa inocente, pois um animal não peca, morrendo para o seu lugar. E isso ia representar o sangue do Messias. O povo de Moabe, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiro a Balaão. Números 24. Vamos entender isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder, mas para vocês. Balaão era um judeu? Não. Balaão era um profeta dos gentios. Foi Balaão que profetizou a estrela de Jacó. De Jacó nascerá uma estrela e brilhará. Uma profecia messiânica saindo da boca de um profeta gentio. Deus falou com Balaão. O anjo do Senhor parou Balaão. Ele era judeu? Não, gentil. E o que o Senhor estava fazendo? Olha, imagine bem Balaão dizendo, olha, reis, que eu morra, a morte do justo, e meu fim seja como o deles. Foi o que Balaão falou. Os reis ficaram sabendo. Olha, tem um profeta muito poderoso. E o que Balaão fez? Olha, o Deus desse povo é poderoso. Não tem o que fazer. Nós não vamos entrar em detalhes como ele auxiliou a corromper Israel, mas o que eu estou querendo que vocês foquem aqui é que Balaão não era um judeu. Ele era um profeta gentil, goim, e o Senhor falava com ele. E o Senhor deu instrução a ele. Raabe. Sabe, acho que ninguém poderia explicar a Torá tão bem naquela época como Raabe. Raabe deu uma aula sobre a Torá. Vamos entender isso. Será que Jericó foi evangelizada? Lembra, evangelho significa boas notícias. As boas notícias do Deus verdadeiro chegou em Jericó? Ou será que Deus pegou e falou assim, ó, vai lá e destrói Jericó? Não. A notícia não foi assim. Foi evangelizado. Acredite, Jericó foi muito mais evangelizado do que Fátima do Sul. Muito mais evangelizada do que Fátima do Sul. Nós vamos provar isso. Olha o que Raabe falou para os espias. Vamos por parte. Os espias foram enviados para espiar a terra. Todos conhecem a história. E aí Raabe recebe eles na casa deles. Mas eu quero que você preste atenção no que Raabe falou para os espias, porque ela vai ditar a Torá para eles. Sei que o Senhor lhe deu essa terra. Ela chama o Deus de Israel de Adonai e diz, eu sei que o Senhor deu essa terra para você. Vocês
vocês nos causaram um medo terrível. Opa! Não ela só, ela está dizendo, toda Jericó está com as pernas tremendo, até os espartanos de Jericó, claro, figurativamente, eles estavam ali tremendo, por causa que o Deus verdadeiro estava chegando. E ele diz, todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de E ela continua. Raabe era uma excelente evangelista. Se ela estivesse aqui, eu não precisava pregar. Era só colocar ela aqui que ela pregava para todos vocês. Olha como que fica linda a pregação dela. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, na verdade, Mar de Junco, perante vocês quando saíram do Egito. Pois temos ouvido. Olha bem, eles ouviram que o Deus de Israel havia aberto o mar de Junco, e que o povo havia passado, e já está dizendo, aqui todo mundo está ciente, viu? Todo mundo está com as pernas molhadas, batendo o joelho, com medo desse Deus, e a gente sabe que vocês abriram o mar, que Ele é Adonai, Ele é o Senhor. O que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seor, e os reis amorreus, ela está dizendo, olha, isso aqui está na Torá, ela está ditando a Torá para eles. Ela está dizendo, olha, a gente sabe que vocês destruíram reis, que o Deus de vocês veio na frente, abrindo o mar, destruindo reis, todo mundo aqui sabe, gente. Muito bem evangelizados. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Ela está dizendo, olha, não tem uma pessoa aqui em Jericó que não sabe que o Deus de vocês abriu o mar, que o Deus de vocês destruiu reis diante de vocês, e que não esteja morrendo de medo desse Deus. Por causa de vocês, todos perderam o ânimo. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu, embaixo da terra. Deixa eu perguntar uma coisa. Jericó foi evangelizado? Foi. Mas nenhuma verdade é suficiente para quem crê para quem ama a mentira. Sabe o que é um processo de evangelização correto? Um processo de evangelização correto começa você provando para a pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus. E a segunda etapa é provar para a pessoa que Jesus é o Messias. Isso é correto. Que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o Messias. A pergunta é, isso aconteceu? Sim. Nessa mesma sequência com Jericó? Sim, nessa mesma sequência. Para o povo de Jericó, o Jordão era um Deus. Havia o Deus Dagon, Deus peixe que vivia ali. Então, se um Deus abrisse o Jordão, ele venceria. E os rituais, assim como os rituais no Egito era feito com água do Nilo, os rituais em Jericó era feito com a água do Jordão. Então, se um Deus abrisse aquele rio, ele ia provar que ele era o Deus verdadeiro. E aí vem a arca do Senhor, Josué, e atravessa o rio. E aí Deus falou, agora vai lá e destrói tudo. Não, presta atenção numa coisa. Uma boa evangelização, primeiro você prova que a Bíblia é a palavra de Deus, depois você prova que Jesus é o Messias, depois você dá tempo para a pessoa. Olha bem, primeiro Deus provou que Ele era Deus. Ele venceu tudo, venceu até o rio Jordão, que era um Deus para eles. Depois chegou lá, provou que Ele era o verdadeiro Deus através da Pessacha, porque foi comemorado a Páscoa ali. Eles viram, eles vigiaram aquilo. E agora, em toda Jericó, só tinha um lugar de salvação, a casa de Raabe. Como hoje, só tem uma salvação, que é o Messias. Se você entrasse em qualquer casa em Jericó, você morria, mas na casa de Raabe não. E nós sabemos que muitos creram e fugiram. Por que nós sabemos isso? Porque quando você vai lendo a palavra de Deus, você vê que quando eles chegaram em Ai, quando eles chegaram em Jerusalém, a notícia já tinha chegado.
Pessoas de Jericó que viram aquilo, correram para Ai, correram para Jerusalém para contar para os reis. O povo de Canaã sendo evangelizado. O Deus verdadeiro está chegando. Venceu o Deus Dagon. E quando eles destruíram Jericó, entenda, Jericó, em relação ao Egito, era a porta de entrada para a Terra Santa. Quando eles venceram, cruzando o Jordão, venceram o Deus Dagon, derrubaram aquelas muralhas pelo poder de Deus, e essa notícia se espalhou por Canaã, Canaã inteira foi evangelizada. As boas notícias chegaram a Canaã. E agora vamos... Gente, eu tenho muito mais. Eu estou pulando aqui por causa do tempo. Mas eu gostaria de falar ainda sobre um ponto interessante. Vamos dar um salto aqui, tá? Tem muito mais. Mas vamos dar um salto aqui para Samuel. Então reuniu todos os governantes dos filisteus. Grave isso. Reuniu todos os governantes dos filisteus. E disseram: leve embora a arca do Senhor. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Os filisteus roubaram a arca do Senhor. Deus mandou pragas. Então, os magos, os xamãs, os líderes religiosos dos filisteus clamaram e clamaram e clamaram por aqueles deuses, aquele panteão de deuses, de madeira, de ouro, enfim. Lavaram muitos pés de Deus. A minha esposa já fez assim que o tempo acabou. E o que aconteceu? Nada. Então todos os príncipes dos filisteus se reuniram e disseram: olha, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse é o Deus poderoso, devolve essa arca. E já coloca tumores de ouro, ratos de ouro, porque foi assim que foi a punição. Então todos os príncipes dos filisteus ficaram sabendo e foram devidamente evangelizados. O que dizer de Ciro? Eu vou acelerar aqui, que a minha esposa já fez assim, então eu vou acelerar agora. Então, gente, coloque o cinto de segurança aí. Se você acha que está um pouco pesado, espera na primeira quarta-feira do mês que vem, que nós vamos falar sobre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vocês vão ver o que é pregação. Minha esposa fala: não fica confundindo o povo mesmo. Coloca o versículo. Muito bem. Olha que coisa interessante de se observar. Eu vou passar aqui. Esse aqui é o Deus da água. Naamã. Eu vou acelerar aqui, gente. Põe o cinto de segurança aí. Vamos. Naamã. Comandante da Síria. Todos conhecem a história. O que aconteceu com Naamã? Você acha que quando esse comandante da Síria chegou com a pele lá sem nenhuma mancha, ninguém perguntou o que aconteceu? Então ele estava evangelizando a Síria. O que o Senhor Jesus disse? A rainha do sul, ou seja, a rainha de Sabá, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e levou o conhecimento. Nínive, o que aconteceu com Nínive? Nínive era a capital da Síria, foi evangelizada. O que aconteceu com Tiro? 2 Crônicas 2:11, Tiro, um rei fenício, os fenícios eram muito poderosos, foi e mandou pessoas para ajudar Salomão a construir o templo. O que dizer de Nabúcodonosor, que fez decreto? O que dizer? E aí nós temos prova arqueológica, tijolos escritos Nabucodonosor, do rei Ciro. Você sabia que Deus profetizou em Isaías 44 tudo o que Ciro ia fazer 300 anos antes? Presta atenção numa coisa. 300 anos antes de Ciro nascer, se você ler Isaías 44, Deus ditou o que ele ia fazer. E se você for lá no livro de Esdras, capítulo 1, está registrado o que ele fez. Deus ditou, deu o nome dele, vai ser um rei, vai chamar Ciro. Aí passou 100 anos, 200 anos, 300 anos depois isso cumpriu. O rei persa, Dário, também reconheceu. Quando nós vamos para Pentecoste, nós tínhamos judeus vindo de todas as nações. Presta atenção numa coisa. Ali eram judeus vindo de todas as nações. Mas tinham também gentios convertidos ao judaísmo. Quando nós somamos, nós temos 15 nações em Pentecoste. E aí o Espírito Santo vem sobre todos. E aí nós temos a nossa ordem.
Mas nós temos que entender uma coisa. Deus diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mas nós temos que ter em mente que se ir para todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, não pode estar apenas intelectualmente em nossa mente. Tem que ser o desejo que está em nosso coração. Então, que essa vontade de anunciar esse Deus entre as nações não seja apenas uma informação intelectual que você tem em sua mente, mas um desejo verdadeiro que habita em seu coração. Shalom Aleichem.